Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos conceda um voto de confiança. Se você não gostar, depois você desfaz a sua inscrição. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre a situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um alerta aqui, o Vasco está sangrando. Vamos falar sobre a situação lá de Brasília, certo? Meus amigos, primeiramente, ontem um resultado desastroso. O Sport conseguiu vencer a equipe do Botafogo aqui no Rio de Janeiro por 1-0. Com este resultado, o Sport foi para a 14ª colocação com 38 pontos e empurrou o Vasco da Gama para a 16ª colocação. O Vasco com 37 pontos. Situação muito grave. Primeira equipe na zona do rebaixamento é o Bahia, que tem 36 pontos, que vai jogar contra a equipe do Goiás na próxima rodada. É determinante que o Vasco da Gama vença a equipe do Fortaleza lá no estado do Ceará. É um jogo de vida ou morte para o Vasco da Gama. O Vasco tem 4 decisões pela frente. O Vasco tem que vencer o Fortaleza. O Vasco vai jogar com o Internacional, disputando título aqui no Rio de Janeiro, o Internacional. O Vasco pega a equipe do Corinthians lá em São Paulo. O Vasco não vence o Corinthians há bastante tempo e a gente fecha aqui com o Goiás. A situação do Goiás é uma incógnita. O Goiás está ali com 32 pontos, na 18ª colocação. Ontem o Botafogo caiu, o Coritiba também já caiu e o Vasco da Gama tem que abrir o olho para não seguir o mesmo caminho. E, gente, falar uma coisa para vocês. O Vasco mudou toda a logística para essa partida aí contra o Fortaleza. O Vasco vai treinar apenas no período da manhã, no sábado, no domingo e na segunda-feira. Depois o Vasco viaja para Fortaleza para esse jogo decisivo. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai fazer um trabalho com os jogadores do Vasco na área psicológica para poder recuperar o autoestima aí dos atletas do Vasco. Vanderlei tem muitas dúvidas aí para essa partida. O Vasco não vai poder contar com Léo Matos, não poderá contar com Léo Gil, suspensos, tomaram terceiro cartão amarelo. E para a lateral direita, a opção aí do Caio Tenório, né? E também do Iago Pikachu. No lugar do Léo Gil, ele pode colocar o Caio Lopes ou o Juninho. Vamos aguardar. Há dúvida também para saber se o Gabriel Peck vai começar a jogar, se ele vai colocar o Catatal, se pode voltar com o Thales Magno. Então o Vanderlei tem muita dúvida ainda para essa partida. Como o jogo do Vasco é apenas na quarta-feira,
E atenção para o horário desse jogo, que é às 19h30, 7h30 da noite, tá, pessoal? Então fiquem atentos. Então vai ter bastante tempo para poder trabalhar, mas a situação do Vasco é gravíssima. Meus amigos, e por falar em situação grave, a gente faz um apelo para o Dias Toffoli para ele poder tentar resolver essa situação do Vasco, seja por bem, seja por mal, o mais rápido possível, porque a situação do Vasco é uma situação de calamidade. A situação do Vasco é de extrema relevância, é de extrema urgência. O Vasco está sangrando, o Vasco tem pressa. O Vasco hoje está desgovernado. Não tem ninguém para poder representar o Vasco e para administrar o clube. O Vasco tem 700 funcionários que passam por muita dificuldade com relação a salário. O Vasco não paga fornecedores em dia. O Vasco está com problema aí com ato trabalhista e com Profut. A situação do FGTS aí, penhoras bater na porta do Vasco da Gama, como a gente viu essa semana aí no caso do Ney, que já pleiteia aí a grana do SBT que vai entrar no Vasco. Então, gente, a situação do Vasco é calamitosa. Então a gente pede pro Dias Toffoli para ter carinho, para poder votar logo nessa situação, né? Porque aí resolve tudo. A tendência é, se Deus quiser, que o Levenciano vá conseguir reverter esse quadro, que vá conseguir assumir o Vasco, porque até lá, gente, não tem como a gente falar aqui de reforços, não tem como a gente fazer planejamento para 2021, porque está tudo em aberto. E o Vasco passa por uma situação muito complexa, uma situação muito difícil, porque o planejamento do Vasco para 2021 está muito aquém, está muito atrasado. Então é uma situação grave, sim. Deveria-se ter um pouco mais de sensibilidade. Esse processo está parado desde o dia 1º de fevereiro e a gente pede para que haja uma certa agilidade. Aqui no TJ tramita a ação lá dos 12 sócios querendo impugnar as eleições, ou melhor, a enquete do dia 14, e a gente segue nesse drama. O Vasco sangrando dentro de campo, sem saber qual será o seu futuro presidente, essa gestão sem planejamento nenhum, e que Deus nos ajude aí para o campeonato brasileiro nessa reta final. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!